This call is now being recorded. No final, eu quero tirar uma foto, nossa. Pode ser? O pessoal fica meio tímido, professor. É, né? Não, aqui é pra... Vocês são tímidos, é a galera da quebrada. Não pode. Vou fechar aqui. Vamos aqui. Vocês estão vendo a tela do computador? Eu não, nesse momento eu não estou mais acompanhando o chat, então vocês têm que... Então, sim, professor, estamos vendo a tela. Pois pronto. Então vamos lá. Tá? O assunto que nós vamos fazer a revisão é o assunto de função exponencial. É um conceito avançado que parte da ideia, né, que a gente estuda lá no ensino fundamental, potenciação e de radiciação. Tá ok? Então, nós vamos fazer essa revisão rápida, mesmo vocês lá no Classroom não apresentando esses conceitos como conceitos que tiveram dificuldade, o que é muito bom, tá? Então, a potenciação, ela nada mais é do que uma técnica matemática, né? Então, se eu tenho aqui um número real A, né? E esse número real, né? E um número natural N, né? Ou seja, um número real qualquer, um número natural N, né? Eu vou chamar de potência de base A e expoente N. Então, vejam aqui que a definição é potência de base A e expoente N, né? Então, é exatamente essa expressão, A elevado a N. O que é que essa expressão significa? Que exatamente eu estou multiplicando os fatores A N vezes, né? Então, A elevado a N, na realidade é A vezes A vezes A, N vezes, tá certo? E na nossa aula eu apresentei algumas propriedades, né? As que a gente chama de propriedades triviais, que são essas aqui, né? Então, se eu tenho um produto de potências de mesma base, né? Lembrando que A é a base e N é o expoente, né? Então, eu conservo a base e somo os expoentes. Se for uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, né? E aí aqui eu tenho uma espécie de distributividade, então se eu tenho A vezes B elevado a N, isso aqui é A elevado a N vezes B elevado a N, e essa mesma propriedade ela é válida também para a divisão, tanto para o produto quanto para a divisão, tá? E a quinta e última propriedade que a gente chama de potência, né? Se eu tenho A elevado a N elevado a N, né? Eu conservo a base e faço o produto dos expoentes. Tá? Então, essas são as propriedades. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode comentar alguma delas, tá? Mas essas foram as propriedades apresentadas lá na primeira aula, tá bom? Uma propriedade chama a atenção, que é exatamente do expoente negativo. Então, dado um número real A não nulo, né, e um número N natural, eu denomino potência de base A expoente menos N, ou seja, expoente negativo, o número A elevado a menos N, que é o inverso de A elevado a N. Ou seja, sempre aqui que eu escrever um número com expoente negativo, A elevado a menos N, né? Na realidade, isso aqui é 1 sobre A elevado a N, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a menos 2, isso aqui é igual a 1 sobre 3 ao quadrado, que é igual a 1 nono, tá bom? Então, essa propriedade é uma propriedade muito importante, tá? E aí, como propriedade inversa da potenciação, nós temos a radiciação, né? Então, quando exatamente eu faço a definição da raiz enésima de um número. Então, se eu tenho aqui um número real, não negativo,
e aí é importante isso, né? E um número natural n, né, maior que 1, chama-se, né, raiz enésima, chama-se raiz enésima de A, né? Opa, tem um probleminha no mouse. Então, eu vou ter aqui a raiz enésima de A, né? Exatamente essa expressão, né? Então, um número não negativo, que nesse caso aqui eu chamei de B. Então, se eu tenho aqui raiz enésima de A igual a B, isso aqui significa que B elevado a N é igual ao A, ou seja, é uma propriedade inversa da potenciação, tá certo? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho que, por exemplo, x é igual a raiz quarta de 5, né? Isso aqui quer dizer que o x elevado a 4 vai ser igual a 5. Né? É porque x elevado a 4 é igual a 5. E isso aqui é uma bicondição, tanto vale a ida quanto a volta, tá certo? Então, basicamente, essa é a definição da propriedade de raiz enésima, tá? E, assim como potenciação, em radiciação nós também temos 5 propriedades triviais, tá? Que são essas, né? Dados A e B negativo. Então, a primeira propriedade, eu tenho que, se eu fizer um produto, né, do radical, né, e da potência do radicando, se eu fizer um produto por qualquer número, eu mantenho a igualdade. Então, raiz enésima de A elevado a M é igual, né, a raiz de N vezes P de A elevado a M vezes P. Professor, que propriedade é essa? É exatamente a propriedade que me permite multiplicar ou dividir tanto o radicando quanto a potência da raiz, né, por o mesmo valor, tá certo? E as outras propriedades, né, elas são análogas às propriedades de potenciação, tá bom? Eu só trouxe essas propriedades só mais como questão de revisão, tá? Já que vocês não apresentaram elas como alguns problemas ou dificuldades, tá bom? Até aqui, tudo bem? Tá rápido ou não? Tá bom, né? Nesse nível? Não tem problema para mim. Tá ótimo, né? Então, vamos para frente. Então, e aqui, no livro de vocês, seguem essas outras propriedades. Por que eu coloquei aqui? Embora eu não vá... assim, a propriedade da base do expoente, sim, né? Essa daqui é uma propriedade importante que exatamente transforma a raiz em um expoente fracionado, tá? Então, se eu tenho aqui A elevado a M sobre N, isso aqui significa raiz enésima de A elevado a M. Professor, dê um exemplo. Por exemplo, né, se eu tenho x elevado a 4 terços, né? O numerador, tá certo? Aqui os alunos confundem muito, porque tendem a colocar 4 e 3, tá certo? Aqui. Só que o que acontece? O numerador do expoente, ele é exatamente o expoente de dentro. E o denominador é o grau da raiz. Então, x elevado a 4 terços vai ser igual a raiz de x elevado a 4, só que a raiz cúbica. Certo? Então, essa propriedade é importante, e das propriedades de radiciação, é a propriedade que nós encontramos mais equívocos, tá certo? Então, vocês nunca esqueçam, o grau da raiz é exatamente o número do denominador, tá bom? E aí, aplicando essas propriedades, nós podemos fazer uma generalização por meio dessas. Eu não vou trabalhar essas propriedades com vocês, tá bom? Mas fica a título de informação, se porventura vocês forem ler no livro de vocês, vocês vão encontrar essas propriedades, tá? Bem, então, vamos aqui para alguns exercícios. Eu selecionei de radiciação alguns que eu vi equívocos nos exercícios que vocês resolveram e me apresentar, tá bom? Então, assim, o que acontece? Olha só, aqui eu tenho raiz de 13 mais raiz de 13 ao cubo mais raiz de 13 à quinta dividido por raiz de 13. Então, essa daqui é uma expressão típica de concursos ou provas do instituto, enfim, né? Por quê?
ela se resume a gente fazer a simplificação dessa expressão. Simplificar, nesse caso aqui, é eu colocar a raiz de 13 em evidência. Mas, antes disso, eu preciso fazer algumas operações com radiciação. Então, assim, raiz de 13 eu não vou mexer, né? Mas, como eu tenho raiz de 13 ao cubo, isso aqui é raiz de 13 ao quadrado vezes 13, né? Pela propriedade de potência, o que é que acontece? Né? Se eu tenho potências de mesma base, eu conservo, né? Eu conservo a base e somos expoentes, né? Então, raiz de 13 elevado ao cubo, na realidade é raiz de 13 ao quadrado vezes 13, e raiz de 13 elevado a 5 é raiz de 13 elevado a 4 vezes... Opa! Ainda estou com dificuldade na mesa de usar um pouquinho ela, tá? Vezes raiz de 13, né? Tudo isso dividido por raiz de 13. Aí o que é que acontece aqui? Eu vou utilizar as propriedades de radiciação, tá? Então, raiz de 13 eu mantenho, né? Raiz de 13 ao quadrado é 13, né? Raiz de 13 ao quadrado é 13, então fica raiz de 13 mais 13 raiz de 13, certo? Mais raiz quadrada de 13 elevado a 4, pela propriedade de radiciação, vai ser 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso aqui vai ser 13 ao quadrado vezes a raiz de 13, né? Tudo isso dividido por raiz de 13. Foi o que eu fiz aqui, professor, apliquei as propriedades de radiciação. E aí, eu vou ter raiz de 13, tá? Mais 13 raiz de 13, mais 13 ao quadrado, 169 raiz de 13. Né? Tudo isso dividido por raiz de 13, tá? E aí aqui eu posso somar conservando a raiz, né? Então vai ficar 1 mais 13, 14. 14 mais 169, 183. Então fica 183 raiz de 13 sobre raiz de 13. E aqui eu simplifico. Então, a resposta para aquela expressão é exatamente 183. Tá bom? Peço perdão a vocês porque não está saindo legal a letra, mas está dando para compreender. Né? Essa questão aqui, ficou alguma dúvida nela? Não, professor. Não, Obrigado né? pela explicação da questão. Só um segundo, eu vou olhar bem aqui no Classroom quanto é que deu o meu resultado, porque eu acredito que tenha dado o mesmo resultado, só que eu fiz de outra forma. Você foi fazendo fatoração, né? Eu separei as raízes. Por exemplo, eu botei raiz de 13 sobre raiz de 13, mais... Sim. Aí, separei. Aí eu fiz pela propriedade, né, que o senhor falou, a divisão de raízes, para subtrair os expoentes, e depois resolvi. Mas eu acredito que tenha dado o mesmo resultado. Excelente, outra forma, viu? Tá? Eu vou tentar escrever bem aqui, de uma outra cor, só para vocês entenderem o que foi. Quem foi que fez? Foi você, Tainá? Quem foi? Isso, Tainá. Foi Tainá, não foi porque eu estou vendo pela voz. Então, assim, foi o que ela fez. Ela pegou raiz de 13 e dividiu por raiz de 13, né? Ou seja, ela pegou todos os valores do denominador, né? Por exemplo, raiz de 13 ao cubo sobre raiz de 13, e aqui raiz de 13 à quinta sobre raiz de 13. E aí ela aplicou a expressão, né? Opa, aqui, agora já foi. Vou colocar aqui. Foi o que ela fez. Ela colocou assim, ó, raiz de 13 sobre 13, né? Não foi isso? Na raiz de 13 ao cubo. Exatamente. Sobre 13, né? E raiz de 13 elevado a 5 sobre 13.
E aí ela desenvolveu as expressões e aí ela chegou nessa resposta, 1 mais 13 mais 169, né? Que no final das contas dá 183 também, tá bom? Se eu tivesse mais espaço, eu faria, mas correto também, viu, Renato? Tá bom? Então, certo. Tá bom. Também. Existem várias formas, né? Apenas vocês têm que... O que é que vocês têm que ter? O domínio das propriedades. Para mim já tá excelente, né? Bom? Então, essa outra expressão também ela é interessante porque nós aplicamos exatamente aquela propriedade inversa para poder chegar em um resultado mais simplificado, digamos assim, tá? Nós fazemos de dentro para fora, que alguns alunos também pediram para eu resolver. Então, assim, eu digo que x é igual a raiz de 2, né? A 2, né? Tem 2 aqui ainda. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Só que quem é raiz de 2? É 2 elevado ao meio, pela definição de radiciação. Então, eu vou ter que fazer essas propriedades até eu chegar em uma única potência de base 2. Aí, feito essa propriedade, aí eu vou para propriedade de potência. Se eu tenho um produto de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, isso aqui vai ser 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 elevado a 1 mais 1 meio, né? Ou seja, 3 meios, tá bom? Então, aqui vai ser 2, que multiplica raiz de 2, que multiplica raiz de 2 elevado a 3 meios. Então, foi o que eu fiz. Eu simplifiquei uma etapa. Aí, agora, eu vou aplicar a propriedade novamente, né? Então, isso aqui vai ser igual a 2, que multiplica raiz de 2 vezes 2 elevado... Aí, olha só, eu vou pegar o expoente de dentro, que é 3 meios, e dividir pelo grau da raiz, que é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 elevado a 3 meios dividido por 2. E aí, aqui eu vou usar a propriedade de divisão de frações. Então, vai ser igual a 2, mantenho constante, né? Raiz de 2 vezes 2 elevado, aí na divisão de frações eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 3 meios vezes 1 meio dá igual a 3 quartos. Então, aqui vai ser 2, que multiplica raiz de 2 vezes 2 elevado a 3 quartos. Tá bom? E aí, aqui, novamente, eu vou... Perdão. Aqui. Aí, aqui, novamente, eu vou usar a propriedade de potência. Então, aqui vai ser 2, que multiplica raiz de 2 elevado a 1 mais 3 quartos. E aí, quando eu resolvo essa expressão aqui, eu vou ter... Isso aqui vai ser 2, que multiplica a raiz de 2 elevado... Aí, aqui, vou fazer de forma mais passada, tá? Como eu quero somar 1 e 3 quartos, o denominador é 4. Aí, aqui, ó, 4 dividido por 1 dá 1, vezes 1 dá 4. Mais 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. Ou seja, essa expressão vai ser 2, que multiplica raiz de 2 elevado a 7 sobre 4. E aí, aqui, novamente, eu vou fazer a mesma propriedade que eu usei, né? Então, vai ficar 2, que multiplica 2 elevado a 7 sobre 4, dividido por 2, que é exatamente o grau da raiz, tá? E aqui eu vou usar novamente a primeira propriedade de divisão de frações. 7 quartos dividido por 2 dá 7 quartos vezes 1 meio. Ou seja, aqui vai ser 2, que multiplica 2 elevado a 7 oitavos, né? Então, essa expressão aqui vai ser igual a 2, que conserva a base e somos expoentes. 1 mais 7 oitavos. Ou seja, 2, o denominador é 8. 8 dividido por 1 dá 1, vezes 8 dá 8. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 7 dá 7. Então, quando eu somar aqui, eu vou ter 2 elevado a 15
né? 8 mais 7, 15, 15 sobre 8, e aqui é a resposta da expressão. Essa expressão, no nosso exercício de radiciação, foi a expressão mais, digamos assim, mais difícil que eu coloquei, e eu coloquei justamente porque ela, além do raciocínio lógico, ela usa várias propriedades de radiciação. Tá certo? Tá ok? Tranquilo? Professor, então, só para confirmar, o resultado que o meu deu 2 raiz de 8. Tá errado. 2 raiz de... Professor, não entendi nada, não. 8. Entendeu, não? Pois eu vou... Essa aqui eu vou... 2 raiz de 8 foi... Tá, não. Foi, porque... Eu não sei se eu tô equivocada, mas... a multiplicação de raízes de mesmo índice, você pega os números, porque as raízes são iguais, né? Porque, tipo, eu peguei aqui 2 raiz de... Mas o entendeu? problema 2 vezes 2 vezes 2. Mas o problema é porque essa expressão seria se fosse assim, ó, 2 vezes raiz de 2, vezes raiz de 2, vezes raiz de 2. Entendeu? Mas essa raiz, ela está englobada de forma genérica. Por isso que o teu resultado deu 2 raiz de 8. Entendeu? Entendi. A expressão é diferente. Vou apagar aqui. Deixa eu descartar. Vou novamente aqui fazer ela, tá? O que é que acontece? Ó, primeiro, vou colocar bem aqui a propriedade, tá? Ó, se eu tenho 2, raiz A de 2 elevado a B. Isso aqui é igual a 2 elevado a B sobre A. Concordam que essa é a propriedade? Não é? Sim. Pronto. Então, raiz de 2, né? Raiz de 2 é a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Vocês concordam? Não é? Por definição, raiz de 2 é porque 2 está elevado a 1, por isso que o 1 não aparece. E quando não tem índice, a raiz ela é quadrada. Pois bem, então raiz de 2 é igual a 2 elevado a 1 meio. Por quê? É o numerador, o denominador é o índice de dentro e o numerador o índice de fora. Então, raiz de 2 é 2 elevado a 1 meio. Concorda? Concorda? Sim. Foi você, Juan? Foi? Não. Opa. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou transformar é esse raiz de 2. Quem é raiz de 2? É 2 elevado a 1 meio. Então, aqui vai ficar 2, que multiplica raiz de 2, que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2. Só que quem é o raiz de 2? Ó, 2 elevado a 1 meio. Ok? Entenderam por que eu coloquei 2 elevado a 1 meio aqui? Sim. Certo? Sim. Pronto. Aí, professor, o que é que o senhor faz? Aí, bem aqui, eu vou aplicar a propriedade de potência. Se eu tenho potência de mesma base, o que é que eu faço? Eu conservo a base e somos expoentes, né? Assim? Então, isso aqui vai ser... Não vou mexer na expressão toda. 2 raiz de 2 vezes raiz de... Aí, aqui, ó, fica 2. Qual é o expoente aqui de 2? É 1, né? Está escondidinho aqui. Então, vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 mais 1 meio. Entenderam por que ficou 2 elevado a 1 mais 1 meio? Sim. Pronto. Aí, agora que eu vou fazer a soma, né? Então, vai ficar 2, que multiplica raiz de 2, vezes raiz de 2 elevado, aí aqui, ó, o denominador é 2, né? 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1 dá 1. Então, fica 2 mais 1. Então, essa expressão aqui vai ser 2, que multiplica raiz de 2, vezes raiz de 2 elevado a quanto? A 3 meios. Então, aqui, beleza. Foi o que eu fiz. Eu peguei essa expressão aqui inicial e converti nessa. Aí, qual é o passo seguinte? Agora, é eu
excluir essa raiz. Como é que eu excluo ela? Eu uso a mesma propriedade, tá certo? Vou até colocar aqui de caneta azul só para vocês entenderem. Então, aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 3 meios, certo? Pela propriedade, o que é que acontece? 3 meios é o quê? É o numerador, não é? E o A é o denominador. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 3 meios é 2 elevado a 3 meios dividido por 2. Por quê? Porque 3 meios é o expoente de dentro e 2 é o grau da raiz. E aí, aqui, o que é que acontece? Aqui eu tenho uma divisão de frações. Então, aqui vai ficar 2 elevado à primeira fração vezes o inverso da segunda. Ou seja, aqui é igual a 2 elevado a 3 quartos. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 3 meios é igual a quem? 2 elevado a 3 quartos. Que é o que eu vou substituir aqui. Certo? Ó, então, essa expressão aqui, eu vou até fazer assim, para não atrapalhar a resposta, que fica como rascunho. Então, aquela expressão vai ser 2, que multiplica raiz de 2 vezes quem? Quem é raiz de 2 elevado a 3 meios? 2 elevado a 3 quartos. Então, 2 vezes 2 elevado a 3 quartos. E aqui, o que é que eu vou fazer agora? Aplicar novamente a propriedade de potência. Se eu tenho potência de mesma base, o que é que eu faço? Conservo a base e somos expoentes. Então, aqui vai ficar 2, que multiplica raiz de 2 elevado a quem? A 1 mais 3 quartos. Ou seja, aqui vai ser 2, que multiplica raiz de 2 elevado, aí aqui o denominador é 4, 4 dividido por 1 dá 1 vezes 4 dá 4, mais 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3 dá 3. Né? Então, essa expressão aqui vai ser igual a 2 raiz de 2 elevado a 7 sobre 4. Certo? Aí, professor, e agora? Agora nós vamos pegar raiz de 2 elevado a 7 sobre 4 e fazer a mesma propriedade. Então, olha só. Raiz de 2 elevado a 7 sobre 4. Pela propriedade aqui, ó, raiz A de 2 elevado a B é 2 elevado a B sobre A. Então, nesse caso aqui, quem é o expoente de dentro? 7 sobre 4. Quem é o expoente de fora? 2, né? Que aqui é uma raiz quadrada. Então, essa raiz aqui vai ser 2 elevado a 7 sobre 4 dividido por 2. E aí, aqui eu tenho a divisão de frações, ou seja, vai ficar a primeira, que é 7 sobre 4, vezes o inverso da segunda. Ou seja, essa raiz aí é 2 elevado a 7 sobre 8. Né? Porque fica 7 vezes 1, 7, 4 vezes 2, 8. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 7 sobre 4 é quem? 2 elevado a 7 sobre 8. E aí eu vou fazer essa substituição. 2 que multiplica 2 elevado a 7 sobre 8. E aí aqui eu novamente faço a propriedade de potência, né? Se eu tenho potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, né? Se eu tenho um produto. E aí aqui vai ficar 2 elevado a 1 mais 7 sobre 8, ou seja, vai ficar 2 elevado, o denominador é 8, aqui 8 dividido por 1 dá 8 vezes 1 dá 8, mais 8 dividido por 8 dá 1 vezes 7 dá 7. E aí 8 mais 7, 15, ou seja, a expressão é 2 elevado a 15 sobre 8, né? Que é a resposta. Certo? Ela é uma questão longa e a gente vai fazendo por propriedades, né? Depois eu percebi que eu podia ter deixado só 2 raízes, né? Porque 3 raízes são muitos processos. Mas a forma de se resolver essa expressão é dessa maneira, tá?
Qualquer dúvida, a gente pode estar discutindo ela depois em um outro momento. Tá ok? Tá bom, professor. Tá bom? Mas você entendeu, Dana, por que que não é 2 raiz de 8? Porque a raiz, ela é uma raiz interna, né? Então, essa raiz Sim, aqui é sim. interna a outra, tá? Tá, Viu, tá Ana? bem. Melhorou? Foi? Tá. Aí nós vamos para a aula a aula dessa semana foi exatamente sobre função exponencial, tá certo? E aqui é um conceito importante, sempre cai no Enem alguma questão envolvendo função exponencial, tá certo? Vocês não se preocupem, que ano que vem nós vamos fazer algumas revisões sobre esses conceitos com mais profundidade, tá bom? Então, assim, a função exponencial, ela é uma função dos reais e os reais positivos, né? Diferente de zero, dada por essa expressão. Então, assim, existe a função exponencial e a função do tipo exponencial. Então, a função exponencial é a função desse tipo, f de x igual a elevado a x, em que a é um número real positivo, maior que zero, e nesse caso aqui, a tem que ser diferente de 1, tá? Porque a função tem que ser uma curva, tá certo? Aí, o que é que eu chamo a atenção para vocês? A função exponencial, por ser desse tipo, f de x igual a elevado a x, ela é uma curva. Ou ela é crescente, ela nunca toca o eixo x, a função exponencial, tá certo? Ou ela é decrescente. O que é que vai determinar se uma função ela é crescente ou decrescente? Exatamente o a, né? Ou seja, esse valor aqui da expressão. Se o a for maior que 1, a função f ela é crescente, né? Se o a estiver entre 0 e 1, certo? Se o a estiver entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Então, quando vocês forem estudar o gráfico, e a primeira questão da nossa lista é plotar o gráfico, a única coisa que eu quero saber é se vocês conseguem definir quando é que a função exponencial ela é crescente e quando é que ela é decrescente, tá certo? E só um detalhe, se eu quiser calcular o f de zero, né, é a elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a quanto? É igual a Igual a 1. a 1, muito bem. Então, a função exponencial, necessariamente, ela toca o eixo y em 1, a função exponencial, tá certo? Só que existem outros casos de função que a gente chama de função do tipo exponencial. Nós não vamos cobrar de vocês, eu não vou cobrar de vocês esse ano, mas nós vamos, no nosso projeto de extensão, nós vamos avançar nesses conceitos, tá bom? Uma função do tipo exponencial, ela é uma função dos reais nos reais, tá certo? Que ela é dada dessa maneira, né? Então, ela é do tipo f de x igual a b vezes a elevado a x mais c, tá certo? Ela é muito parecida com a função do primeiro grau, mas ela tem um comportamento diferente, tá certo? Então, assim, eu vou abrir aqui o GeoGebra, só para vocês perceberem. Eu acho que está dando para visualizar, né? Uma função do tipo exponencial, ela é uma função do tipo y igual a elevado a x, né? Então, assim, se o a, olha só, vocês estão vendo aqui, ó, que o a é esse valor aqui, ó, tá 0,5. Se o a se for negativo, ó, eu não tenho como prever uma função, porque não tem continuidade. Mas se o a tiver entre 0 e 1, ó, percebam que a função ela é decrescente, né? Quanto mais perto de 0 ela é, mais ela é acentuada, né, esse crescimento. Quanto mais perto de 1 ela é, né, mais é suave, tá certo? É a história lá do suave quebrada, né? E aí, quando A é maior do que 1, né, ou seja, 1,3, a função ela é crescente, e quanto maior for o A, né, mais acentuada é essa curva, né? Certo?
Só que, o que é que acontece? Nesse caso aqui, essa é a função exponencial. A função do tipo exponencial, ela é do tipo y igual a b, que multiplica a elevado a x mais c. Ou seja, ela admite aqui... Opa! Deixa eu... y, a, b, multiplica a elevado a x mais c. Pronto. Então, o que é que acontece? O a, que é exatamente, dá exatamente aquela definição, né? De que se a função ela é crescente ou decrescente. O b, ele trabalha o momento de ascensão dessa curva. Então, quanto maior for o b, mais rápido essa curva ela cresce ou ela decresce. Tá certo? E o c é como se fosse coeficiente linear, né? Ou seja, eu vario essa curva para cima ou para baixo. Tá certo? Lógico que se nós fôssemos estudar a fundo essas funções, né, nós iríamos ter um tempo maior, né? Nós precisaríamos de um tempo maior. Então, assim, o que é que eu queria mostrar para vocês? Só esse comportamento, né, do gráfico, tá certo? O A, ele define se ela é crescente ou decrescente. O B define em que momento ocorre esse crescimento ou esse decrescimento. E o C é como se fosse um coeficiente linear, ou seja, ele eleva para superiormente ou inferiormente a curva. Tá ok? Mas, por enquanto, eu só queria que vocês soubessem que existe essa função também do tipo exponencial. Tá bom? Então, olha só. Como exercício lá, a primeira questão da lista pede para vocês esboçarem o gráfico. O que é que acontece? O que é que eu quero que vocês saibam? Né? Eu só quero que vocês identifiquem o seguinte. Por exemplo, nesse caso aqui na letra A, f de x igual a 2 elevado a x. Quem é o A aqui? A igual a quanto? A igual a 2. Muito bem. Como A é igual a 2, nesse caso aqui, 2 é maior que 1. Correto? Então, a função ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Toda vez que o A for maior que 1, a função é crescente. Que ponto é esse aqui? É o ponto 1. Então, eu já estou satisfeito se vocês responderem essa questão dessa forma. Tá bom? Por exemplo, aqui a letra B. Opa. Letra B. Quanto é que vale o A aqui na letra B? 1/3. 1/3, né? Muito bem. Então, A não é igual a 1/3? 1/3 é maior que 0 e menor que 1, concorda? Então, nessa condição de existência aqui, a função ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Muito bem, ela é decrescente. Então, ela é desse tipo. E esse ponto aqui, por ser exponencial, é 1. Então, para mim, está excelente, né? Se vocês fizerem o gráfico dessa forma, né? Na primeira questão, são 4 questões, são 4 alternativas, e eu já fico satisfeito se vocês conseguirem, né, fazer o gráfico dessa forma. Para mim, está ótimo. Professor, mas aí, de outra forma, pode a questão de atribuir os valores, daquele jeito, uma tabelinha, e aí fazer ela mais um pouco completa, né? Travou, foi? Travou Sim. tudo. Voltou agora, né? Questões de uso de tecnologia. Sim, Tainá, bora. Então, eu perguntei se fazer ela um pouco mais completa, atribuindo valores com aquela tabelinha também tá tudo certo, né? Tá ótimo. Por exemplo, se você calcular aqui, professor, f de 1 é igual a 2 elevado a 1, que é 2. Então, se você ver aqui, f de 1 igual a 2, né? Aí, f de 2 é 2 elevado a 2, que é 4. Se você vir aqui, 2, 4. Para mim, tá excelente, né? Tá ótimo, muito bom.
melhor do que o que eu quero, né? O que eu estou explicando para vocês é que se vocês somente me informarem se a função é crescente ou decrescente a partir da análise do 1 e me definirem que por ser exponencial ela toca o eixo Y em 1, eu já estou satisfeito com a análise do gráfico, tá? Mas podem fazer, quanto mais detalhes, melhor. Eu acho melhor, tá? Tudo certo. Tá bom? Aí eu coloquei essa questão aqui do Enem, né? Foi uma questão do Enem de 2015. Só para vocês entenderem, todo ano cai, e aí, assim, não necessariamente você vai usar os conceitos de potenciação, sabe? Ou radiciação, mas você vai ter que usar conceitos de funções. Então, assim, no ano 2015 cai o seguinte: o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.800, né? 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do serviço é essa, ó, S de T igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Né? De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais de quanto? Então, olha só, essa questão é simples, ele só está dizendo o seguinte: quanto é que é o salário quando o tempo for igual a 2? Né? Então, na realidade, você vai calcular o S de 2. Quem é o S de T? É 1.800, que multiplica, né, 1,03 elevado a T. Então, se ele quer saber o salário em 2 anos, eu vou calcular o S de 2, que é 1.800, que multiplica 1,03 ao quadrado. Aí, nesse caso, essa expressão vai dar quanto? S de 2, né? 1,03 ao quadrado é 1,03 vezes 1,03, né? 3 vezes 3, 9, 0. 3, 9, opa, perdão. 0, 0, 0, né? 3, 0, 1. Então, dá 9, 0, 6, 0, 1. São 4 casas depois da vírgula. Então, S de 2 vai ser 1.800 vezes 1,0609. Tá? Então, S de 2 vai ser igual, a resposta vai dar 1.909, quando eu fizer esse produto, e 62. Tá bom? E aí, aqui, a alternativa, letra E. Essa questão é uma questão simples que eu coloquei só para que vocês apliquem aqueles conceitos de funções, né? Substituindo valores do domínio para encontrar um valor da imagem. Tá entendido essa questão? Positivo. Uhum. Pois pronto. Então, e aí vem aquela questão exatamente da equação exponencial, que foi o ponto em que vocês mais informaram, pelo menos para mim, no Classroom, que tiveram dúvida, né? Então, a equação exponencial é uma comparação de potências de mesma base. Então, se eu tenho uma equação, né, que ela apresenta a mesma base, ou a gente pode trabalhar ela para ter uma mesma base, né, ela é chamada de equação exponencial, né? Então, a propriedade dela, ou a característica dela é o seguinte: que se eu tenho que a elevado a x1 é igual a elevado a x2, é porque os expoentes são iguais. Então, se eu tenho uma equação de mesma base e expoentes teoricamente diferentes, né, x1 e x2, se essa igualdade se mantiver, é porque o expoente x1 é igual ao expoente x2. Então, a elevado a x1 igual a elevado a x2 implica que x1 é igual a x2. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 2 elevado a 3x menos 5 igual a 8, né? Inicialmente eu não tenho a mesma base, né? Porque aqui a base é 2 e aqui a outra base é 8. Mas eu sei que 8 é 2 ao cubo. Então, na letra A, eu vou ter que 2 elevado a 3x mais 5 é igual a 2 ao cubo. Sempre que isso ocorrer na equação exponencial, qual é o macete que eu dou para vocês? É que vocês tentem transformar a equação exponencial colocando ela na mesma base, porque a partir daí vocês conseguem resolver usando a propriedade, né? Então, se eu tenho que 2 elevado a 3x mais 5 é igual a 2 ao cubo, né, eu simplifico aqui a base que é igual, é porque 3x mais 5
é igual a 3. E aí eu vou ter que 3x vai ser 3 menos 5, né? 5 está positivo, passa negativo. 3x igual a menos 2, x igual a menos 2/5, tá? Professor, e no caso da letra B? Bem, algumas expressões a gente precisa desenvolver ou aplicar algumas propriedades de potenciação, né? Então, aqui eu tenho 3 elevado a x mais 1, menos 3 elevado a x, menos 3 elevado a x menos 1, tudo isso igual a 45. Bom? Então, primeira coisa aqui, 3 elevado a x mais 1 é 3 elevado a x vezes 3. Né? Menos 3 elevado a x menos 3 elevado a x menos 1 é 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. Né? Lembra da propriedade de potenciação? Ela vale a ida e a volta. Né? Então, se eu tenho a divisão de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Isso aqui igual a 45. Vou chamar nessa letra B 3 elevado a x de um y, tá? Então, eu vou ter aqui 3y menos y sobre 3 é igual a 45. Nesse caso aqui, eu vou fazer aqui o mesmo denominador, né? Colocar no mesmo denominador. Todos os denominadores aqui são 1, né? Então, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 3. Eu podia ter feito, mas não tem problema não. Vai assim mesmo. Vai ficar 9y menos 3y menos y igual 45 vezes 3, né? Dá 135. Certo? Então, vou trazer para cá. 9y menos 4y dá 5y. 5y igual a 135. Nesse caso aqui, o y vai ser igual a quanto? A 27. É isso? Exatamente. Como o y é igual a 27, gente, quem foi que eu disse que era y? 3 elevado a x. Vou até colocar aqui de outra cor, para a gente não... Vou colocar aqui de azul, tá? Então, 3 elevado a x é igual a 27. Ou seja, 3 elevado a x é igual a 3 ao cubo, né? 3 ao cubo não é 27? Então, aqui meu x é igual a 3. A resposta da letra B. Bem, o que é que eu tenho para dizer para vocês de orientação? A equação exponencial resume-se a você conseguir encontrar uma equação que tenha a mesma base. Para isso, você vai usar propriedades de potenciação, de radiciação, tá certo? Enfim, todo esse conhecimento que a gente discutiu, vocês vão usar, tá bom? A primeira questão da lista de exercícios, né? Ele traz essas expressões, tá certo? Deixa eu perguntar para vocês, quais foram as que vocês tiveram dúvidas? Todas, né? Pelo que me disseram. A gente pode ir resolvendo, né? Nesse caso aqui, por exemplo, 8 elevado a x, né? É 2 ao cubo, né? 8 não é 2 ao cubo? 2 ao cubo elevado a x é igual a 32, que é 2 elevado a 5, né? E aí aqui eu vou fazer a propriedade. Fica 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 5, ou seja, 3x igual a 5, x igual a 5 sobre 3, né? Na letra B, tá certo? A gente vai ter que informar que 625, né? É 5 elevado a 4. Então, eu vou ter que 5 elevado a 2x mais 1 é igual a 625, que é 5 elevado a 4. Logo, 2x mais 1 é igual a 4. 2x é igual a 3, nesse caso, né? Porque 1 está positivo, passa negativo. X igual a 3 sobre 2. E na letra C, né? Essa letra C aqui, o que é que acontece? Nós vamos ter que usar as propriedades, né?
3 elevado a x mais 1 fica sendo 3 elevado a x vezes 3, mais 3 elevado a x mais 2 vai ser 3 elevado a x, perdão, 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado, tudo isso igual a 12. Aí aqui o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com 3 vezes 3 elevado a x mais 9 vezes 3 elevado a x, né? Porque 3 ao quadrado é 9. Isso aqui é 12, tá? Então, quando eu conservar aqui o 3 elevado a x, eu vou ter 3 mais 9, que a soma, né, de 3 mais 9 é 12. E aí aqui eu simplifico, tá certo? Então, 3 elevado a x vai ser igual a 1. E aí, quando ocorrer uma equação dessa, eu sei que o x, né, ou a base, o expoente vai ser igual a zero. Por quê? Porque todo número elevado a zero é 1. Então, nesse caso, a letra C, x igual a zero. Certo? Professor, Oi. a letra A anterior, quando o senhor colocou na atividade, o senhor colocou como 8x, não 8 elevado a x, tá? Exatamente. Exatamente. Essa letra A está equivocada, né? Eu até imaginei que tivesse colocado um lembrete lá no mural do Classroom, mas eu peço desculpas a vocês porque eu não coloquei. Viu? Tá, ok. Aí eu resolvi como uma equação normal, tá bom? Ah, isso, aí você deu x igual a 5, né? No caso. 4. Não foi? Não tem problema não, tá bom? Mas aqui é porque eu corrigi para poder a gente usar o conceito que a gente está trabalhando, tá certo? Mas eu considero também. Nesse caso aqui, essa expressão aqui, ela vai recair numa equação de segundo grau. Eu coloquei justamente para ser uma expressão, uma das mais difíceis, né, da lista de exercícios. Por quê? Nós temos que entender que 9 é 3 ao quadrado elevado a x, certo? Menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 igual a zero. Tá? Vocês vão entender o que é que eu vou fazer aqui agora. Ó. Aqui, pela propriedade de potência, que eu vou ter 3 elevado a 2x, né? Só que eu posso escrever assim também, ó, 3 elevado a x ao quadrado. Não posso? Porque existe a propriedade comutativa para a multiplicação. 2 vezes x é a mesma coisa de x vezes 2. Então, 3 ao quadrado elevado a x é a mesma coisa de 3 elevado a x ao quadrado. Menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 igual a zero. E aí aqui eu vou usar aquele mesmo artifício. Eu vou chamar o 3 elevado a x de um y, para facilitar nossas contas. Então aqui eu vou ter y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a zero. Né? E aí aqui eu recaio aonde? Numa equação de segundo grau. Vou calcular aqui o delta, que é b quadrado menos 4ac, ou seja, nesse caso aqui o delta vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. O delta aqui vai ser 4, né? Acho que eu posso fazer um pouco rápido, né? Não tem problema não. Então, delta igual a 4. Logo, o y vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o y aqui vai ser menos 4, mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Né? Então, o y aqui vai ser, o y' vai ser 4 mais 2 dividido por 2, ou seja, vai ser 3. E o y, duas linhas, vai ser 4 menos 2 dividido por 2, ou seja, vai ser 1. Professor, qual dos dois eu vou usar? Nesse caso, os dois. Se eu encontrasse um número negativo, ou que não tivesse, por enquanto nós não iríamos usar. Por quê? Porque nós não vimos o logaritmo, que é o nosso próximo assunto, tá certo? Então, assim, né, encontrando o valor de y, o que é que eu vou fazer? No primeiro caso, eu vou substituir y por 3, ou seja, 3 elevado a x é igual a 3. Com isso, x é igual a 1. Ou,
No segundo caso, eu vou substituir y por 1. Né? Então, 3 elevado a x vai ser igual a 1. Então, nesse caso, x vai ser 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá? E assim fica a resposta da letra D. Para finalizar nossa aula de hoje, eu vou responder a quarta questão, que também foi uma questão em que depois eu percebi que no gabarito não tinha a resposta correta. Tá? Aí nós vamos responder agora aqui de forma correta a questão. Tá bom? Então, ele pede para encontrar o valor, né, da expressão. Veja só, não é o valor de x, é o valor dessa expressão. Tá? Então, qual é a equação exponencial? 3 elevado a x menos 3 elevado a 2 menos x igual a 8. Né? Aí aqui, novamente, nós vamos usar a propriedade, vai ficar 3 elevado a x menos 3 ao quadrado dividido por 3 elevado a x. Tudo isso igual a 8. Né? E aí eu vou chamar o 3 elevado a x de y. Tá? E aí aqui o que é que vai acontecer? Eu vou ter que y menos 9 sobre y é igual a 8. E aí eu vou trazer para cá. Vou usar o y no denominador. Aqui é 1. Aqui é 1. Então, y dividido por 1 dá y vezes y ao quadrado. Menos 9 igual a 8y, né? Porque y dividido por 1 dá y vezes 8, dá 8y. Então, eu vou ter essa equação de segundo grau. Y ao quadrado menos 8y menos 9 igual a 0. Tá? E aí, eu vou encontrar, né, nessa expressão o delta dela. Tá? Vai ser b quadrado menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1, né, vezes c. Certo? Então, fica 64 mais 36, né? Porque menos com menos dá mais, ou seja, o delta é 100. E aí aqui eu vou ter que o y vai ser igual a menos b, né? Ou seja, menos 9, menos 8, né? Menos b, ou seja, menos 8, mais ou menos raiz de 100 sobre 2 vezes 1. Né? Ou seja, o y' vai ser 8 mais 10 sobre 2, ou seja, vai ser 9. E o y duas linhas vai ser 8 menos 10 sobre 2, vai ser quanto? Menos 1. Tá certo? E aí aqui o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, 3 elevado a x igual a 9, né? Certo? Que é o caso 1, eu vou ter que x igual a 2. Né? No caso 2, 3 elevado a x igual a menos 1, aí eu não vou ter valor para essa expressão, que foi o que eu expliquei para vocês, tá certo? E aí, assim, por enquanto, né, nós vamos estudar logaritmo, depois nós vamos ver esse tipo de questão, tá? Então, o que é que vai acontecer? Como x é igual a 2, né, a expressão que eu queria encontrar era... A expressão que eu queria encontrar era essa, né? 15 menos x ao quadrado, tá certo? Então, nesse caso, vai ficar 15 menos 2 ao quadrado, né? Porque o x é 2. Então, o resultado seria 11, tá? Então, para essa quarta questão, eu vou considerar o resultado correto como sendo 11, tá bom? Nós ainda não estudamos logaritmo, tá? Então, como nós não estudamos logaritmo, nós não vamos resolver essa questão com os conceitos de logaritmo,
que é o que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, tá bom? No nosso próximo conteúdo, tá? Ok, manter. Certo? E aí, pessoal, assim, nossa aula de hoje era mais ou menos esses conceitos que a gente iria tratar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, tá certo? Vou parar de gravar aqui.